Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje nós vamos falar sobre equilíbrio emocional. Ai, Marcela, mas isso é muito papo de psicólogo, de coaching, que a gente tem que ter um equilíbrio e tudo mais. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Não dá pra ser nem 8 nem 80. E eu vou mostrar também, a partir da Bíblia, o porquê que a gente não deve ser nem 8 nem 80. Vamos lá então. Lá em Lucas, no capítulo 24, vai dizer, eles vão contar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que é aquela passagem onde Maria foi até o sepulcro e Jesus não estava mais lá, estava vazio, a pedra já tinha sido retirada e ela ficou muito surpresa quando dois anjos vieram ao seu encontro e perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos quem vivo está? Então, essa é uma passagem bem conhecida aí da maioria das pessoas e é justamente aqui que eles vão fazer, então, esse questionamento. E ela vai ficar muito feliz, né, por ter visto e entendido, então, que Jesus tinha ressuscitado e que ele não estaria mais morto. E aqui eles também vão questionar e vão perguntar se elas não lembravam que Jesus já tinha dito isso a eles, né? Que ele passaria, então, por todos os percalços que foi a crucificação, por toda aquela dificuldade, mas que ele teria que passar por isso e que ao terceiro dia, então, ele ressuscitaria. E aí eles questionam isso também para elas, né? Poxa, mas Jesus já tinha falado, vocês esqueceram dessa passagem? Então, ali, por elas estarem tão tristes e vivenciando tudo aquilo, né, que Jesus estava passando com a crucificação, elas estavam tão tristes que elas acabaram esquecendo da promessa que Jesus já tinha dito que ele ressuscitaria. Bom, e aí Maria e as mulheres, enfim, que estavam ali com ela naquele momento, ficaram felizes e saíram para contar essa novidade para outras pessoas, para os discípulos, foram ao encontro de outras pessoas para contar essa novidade. Bom, aí o que aconteceu? Alguns desses discípulos, então, que estavam ali ouvindo tudo que Maria, né, Marta, outras pessoas estavam contando, eles pegaram, ouviram aquilo ali e partiram de Jerusalém e foram para Emaús. Nesse caminho, eles estavam caminhando, estavam muito chateados com tudo aquilo que estava acontecendo, e nisso, então, se aproximou Jesus Cristo deles. O próprio Jesus Cristo aproximou-se deles e eles não reconheceram ele, porque eles estavam muito tristes, muito chateados. E aí Jesus perguntou por que eles estavam tão tristes. E eles disseram: mas tu não sabe o que está acontecendo? Tu não sabe o que aconteceu com Jesus? A gente achava que ele ia vir para salvar a todo Israel e acabou que isso não aconteceu. Poxa, ele realizou tantas coisas, tantos milagres, né? E a gente achou então que ele seria de fato o Messias, mas já faz 3 dias que isso aconteceu, que ele foi crucificado e nada aconteceu daquilo que ele tinha dito. A gente escutou, né, algumas mulheres contando que tiveram lá vendo o sepulcro dele, estava vazio, mas a gente até agora não viu ele. Então a gente ainda tá meio assim, meio desconfiado. Então, lá no versículo 25 do capítulo 24, Jesus diz assim para eles: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E eu busquei a tradução, né? Eu busquei o significado, na verdade, da palavra nécios. E nécios significa alguém que é desprovido de conhecimento. Então Jesus quis dizer que eles não estavam tendo sabedoria, conhecimento para entender aquilo que Jesus já tinha dito para eles que iria acontecer. Então, quando aqueles homens estavam se aproximando da aldeia onde eles iriam ficar, Jesus fez feição para seguir adiante. Eles estariam entrando na aldeia e Jesus seguiria adiante. Mas então eles convidaram Jesus, sem saber que era Jesus, para estar com eles, porque já estava tarde, Jesus poderia ficar ali com eles então. Quando eles estavam jantando, Jesus pegou um pão, partiu, abençoou esse pão. Quando Jesus fez esse ato, ali naquele momento eles conseguiram enxergar e reconhecer que aquele que estava ali o tempo todo com eles era Jesus Cristo. Então eles voltaram para Jerusalém para se encontrar com os outros discípulos e contar tudo aquilo que tinha acontecido com eles, que eles tinham visto Jesus Cristo. Quando eles estavam lá reunidos, Jesus apareceu para eles, mas eles desconfiaram que era Jesus, achando que era um fantasma. E Jesus disse para eles: venham cá, me apalpem, olhem os meus pés, as minhas mãos, percebam que sou eu de verdade. Então, lá no versículo 41,
Jesus vai dizer assim para eles: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, gente, através dessa parte da Bíblia, da história de Jesus Cristo, eu queria trazer um pouquinho a reflexão de que quando a gente está muito entristecido, a gente não consegue reconhecer que Deus está nas nossas vidas. E muitas vezes a gente acaba se questionando até mesmo da existência e da presença do poder de Jesus Cristo. Quando a gente está num período mais chateado, mais deprimido, a gente não tem motivação para orar, não tem motivação para buscar a presença de Deus, e muitas vezes a gente acaba também culpando a Deus, os planos dele, achando então que ele tem que fazer algo a nosso favor e que a gente não pode, não deve estar passando por aquela situação. E isso vai nos trazendo então um afastamento automático de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, e isso vai nos colocando cada vez mais e mais distante da presença deles, e cada vez mais a gente vai se entristecendo. Quando eles estavam tristes, quando Maria estava triste, quando aqueles discípulos estavam tristes, porque tudo aquilo que tinha acontecido tinha afetado muito eles, quando eles estavam nessa fase, eles não conseguiam reconhecer a promessa de Jesus Cristo de que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e também não conseguiram perceber quando ele estava, o próprio Cristo estava na presença deles, ali com aqueles homens. Então a tristeza, ela vem e nos cega e nos faz desacreditar dos planos, dos projetos, da promessa de Deus para as nossas vidas. Só que por outro lado também, quando a gente está em extrema alegria, que foi quando os discípulos estavam ali, né, em extrema alegria, a gente também não consegue reconhecer a Deus, porque daí a gente não tem tempo também de estar na presença do Pai, porque aí a gente quer aproveitar essa alegria, essa fase boa, tudo que a gente está vivendo, porque agora a gente tem tudo que a gente queria ter antes, agora a gente está vivendo uma fase de mais plenitude. Então por que eu vou orar todos os dias, ou por que eu vou agradecer ou pedir algo para Deus se eu tô de boa, se eu tô feliz, se eu tô tranquila? Eu também tô numa fase muito boa, então por que eu preciso me aproximar? Então muitas vezes, gente, estar no 8 ou no 80 acaba nos afastando de Deus. Não deveria, mas na grande maioria das vezes é o que nos acontece. Então que a gente possa buscar um equilíbrio emocional, um equilíbrio nas nossas relações, um equilíbrio nas nossas vidas, para que Deus sempre permaneça com a gente. A gente precisa buscar esse equilíbrio para justamente cada vez mais e mais estarmos na presença dele. Não devemos buscar só quando estamos maus ou só quando estamos bem. Devemos buscar ele então em todo tempo, em todo momento, faça chuva, faça sol, seja 8, seja 80, não importa, que isso seja algo constante nas nossas vidas. Eu espero então ter te ajudado com esse vídeo a pensar um pouquinho de como que anda a tua vida, se tu estás no 8 ou no 80, e que a partir disso então tu busque um equilíbrio para a tua vida emocional, espiritual, no relacionamento com Deus, e que tu possa então contemplar a sua graça, a sua misericórdia em todo o tempo da tua vida, seja em qual fase você esteja. Muito obrigada, gente, por todos os inscritos nesse canal. Como eu disse no último vídeo, eu estou muito feliz que estamos mais de 170 inscritos por aqui. E por isso, então, eu peço que você siga compartilhando os vídeos aqui e que tu possa, então, curtir, se inscrever no canal se tu não é um inscrito ainda, para que cada vez mais a gente cresça por aqui. Muito obrigada e até a próxima!